Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao Assunto em Minuto com a Joana. Sou uma angolana, estudante cá no Brasil, numa universidade federal. O tema de hoje é bastante pertinente, como sempre, e foi sugerido por vocês, propriamente pelo Domingos Pinto, a.k.a. Mingaite. Vamos a isso? Guerreiro destemido, para uns foi um vilão, para outros foi um grande herói, e para mim, certamente foi um grande herói, pois Jonas Malheiro Savimbi lutava para o bem-estar de todos os angolanos e para a independência total de Angola. Jonas Malheiro Savimbi nasceu no dia 3 de agosto de 1934, na comuna do Munhango, município de Coemba, na província do Biém. Fazia parte do grupo bieno e da etnia Ovimbuntu. Morreu aos 22 de fevereiro de 2002 no Lucosse, província do Mochico, província leste de Angola, aos 67 anos de idade. Willa Pellissier, 2009, na página 388, diz que Jonas Malheiro Savimbi foi assassinado após uma emboscada realizada ou feita, né, pela tropa do governo de Luanda. E para quem não sabe, a tropa do governo de Luanda é o MPLA, porque o MPLA naquela época ocupava ou estava instalado em Luanda e o partido em que Jonas Malheiro Savimbi fazia parte estava instalada ou ocupava a parte leste de Angola, propriamente a província do Mochico, onde o mesmo foi assassinado. Jonas Malheiro Savimbi foi enterrado no dia 1 de junho de 2019, após 17 anos de seu assassinato. Em 1958, Jonas Malheiro Savimbi ganhou uma bolsa de estudo de missionários evangélicos para estudar em Lisboa, e o mesmo estudava medicina em Lisboa, ou estudou medicina em Lisboa, e posto em Lisboa, encontrou vários estudantes angolanos que partilhavam da mesma ideologia anticolonial, e eles reuniam-se em clandestino por causa da perseguição da PIDE. E falarei mais sobre a PIDE no próximo vídeo, então não perca. Mas adianto que a PIDE é a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Devido às pressões da PIDE, Savimbi fugiu de Lisboa, onde estudava medicina, para Lausanne, na Suíça, onde então foi estudar ciências políticas. Esta fuga aconteceu entre os anos 1900, ou seja, no final propriamente, né, do ano de 1960 ao início de 1961. E em 1965, Savimbi terminou então os seus estudos em ciências políticas na Suíça. E neste mesmo ano, de 1965 no caso, Savimbi foi formado na Academia Militar de Pequim, na China. Voltando para a África, Savimbi liderou então a FALA, que significa Forças Armadas de Libertação de Angola. E isso entre 1966 a 2002, ano em que chegou a falecer assassinado. Savimbi foi general de 4 estrelas e foi até reconhecido por grandes centros de estratégias do mundo inteiro. E para além disso, foi elogiado pela Expresso, revista portuguesa, como grande estratega da guerra de guerrilha do século XXI, só para vermos o quão guerreiro ele era. Né? No dia 13 de março de 1966, Savimbi fundou então a UNITA, com seu cofundador, o general José Samuel Chiwale. E para além deles dois, havia também, né, nesta mesma fundação, 200 delegados. A UNITA, para quem não sabe, é o maior partido da oposição em Angola, que após a morte de Savimbi foi liderado
então pelo Isaías Samakuva, e atualmente é liderado pelo político e engenheiro eletrônico Adalberto Costa Júnior, que foi então eleito no dia 15 de novembro de 2019. Há quem diga que Savimbi apoiava o apartheid. Para quem não sabe o que é o apartheid, eu já falei sobre ele quando falei sobre Nelson Mandela. Então veja o vídeo e depois vem cá e vai saber quem é o apartheid. Mas no dia 1 de julho de 1988, na National Press Club dos Estados Unidos, Savimbi afirmou que ele não apoiava, não concordava com o que o apartheid fazia, com o regime apartheid, no caso, e que até para ele, no caso, para Savimbi, né, a libertação de Mandela, porque naquela época Mandela estava na prisão quando havia boatos de que Savimbi apoiava o apartheid, né? No caso, Savimbi apoiava ou era de opinião e ajudava junto com os sul-africanos e com os Estados Unidos, né, para a libertação de Mandela. Tanto é que quando Mandela sai da cadeia, o mesmo convida Jonas Malheiro Savimbi para visitar sua terra natal. Então, essa visita que Nelson Mandela, ou esse convite que Nelson Mandela faz para Savimbi, só prova que qualquer estudo ou qualquer pessoa que vá dizer que Savimbi apoiava o apartheid, nessa pessoa ou qualquer estudo deve estar equivocado, né? Porque eu, se fosse Mandela, sabendo que Savimbi estava a apoiar um partido que tinha um regime como o apartheid tinha, né? Enfim, eu não teria convidado Savimbi para estar junto de mim e visitar ainda por cima a minha terra, ou mostrando a ele, olha, a minha vida, não faz nenhum sentido. Então, pessoal, são boatos. Savimbi nunca apoiou o apartheid. Senão, Nelson Mandela não o convidaria para visitar, né, sua cidade quando saiu da cadeia. Um fato curioso também sobre Jonas Malheiro Savimbi é que seu pai era pastor. Sua mãe, né, a mãe do Jonas Malheiro Savimbi, queria que ele fosse pastor, como o pai, né? E o pai de Jonas Malheiro Savimbi queria que Jonas Malheiro Savimbi fosse médico. Acredito eu que seja por isso que quando em 1958 ele vai para Lisboa, né, estude lá medicina. Acredito que seja por causa da ideia que o pai dele tinha com relação ao futuro do filho, não é mesmo? Mas Jonas Malheiro Savimbi optou por um outro caminho, o caminho da política, porque ela acreditava que Angola tinha de ser liberta a custo total, não importava, e que todo angolano merecia realmente uma liberdade total de independência nacional, né? E também que todo angolano merecia uma vida de luxo, tal como o nosso país, ou tal e qual como nosso país realmente, né, nos oferece os recursos naturais que Angola tem. Já disse também sobre isso nos vídeos anteriores. Quem quiser pode ver e vai saber quais recursos, ou mais ou menos a ideia, ter mais ou menos a ideia de quais recursos Angola tem, não é mesmo? Recursos naturais, renováveis e não renováveis. Já falei sobre isso. E podem ver o vídeo, procurem aí o vídeo para ver e depois vão entender melhor daqui o que eu estou a falar. Sem mais rodeios. Para Savimbi, todo angolano merecia ter uma boa vida. Porque Angola é rica, então todo angolano devia ser rico. E para Savimbi, primeiro vinha um angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano, quarto o angolano. Depois é que vinham os outros, assim como muitos países atualmente, né, desenvolvidos fazem, primeiro eles, segundo eles, até no quinto eles, mesmo até no décimo eles, depois é que vem o estrangeiro. Então, Savimbi não queria de frente com Angola. Jonas Malheiro Savimbi também era amante de leitura. Ele mesmo disse em uma de suas entrevistas, enquanto vivo,
né? Que ele lia, não lia os livros que todo mundo quer ler, ou que todo mundo lê. Ele lia livros de estratégias políticas, né? Livros clássicos, e ele também aconselhava todo indivíduo a ter o hábito pela leitura, porque para ele a leitura acalma, a leitura realiza, a leitura forma o indivíduo, né? E por isso é que ele escreveu também vários livros, alguns já publicados, outros ainda não publicados. Não sei se serão realmente publicados, uma vez que Jonas Malheiro Savimbi já é falecido. Mas um dos seus livros, né, eu vou deixar aqui uma sugestão, vou ler aqui, porque eu fiz uma cápsula. É Quando a Terra Voltar a Sorrir um Dia. É um livro muito interessante. E tem também um outro, A Resistência em Busca de uma Nova Nação. Só para vermos como ele amava realmente Angola, como ele queria realmente que os angolanos fossem, como ele queria que fôssemos, né? Até não mais como ele queria que fôssemos, mas sim como ele achava que nós merecíamos, nós angolanos merecíamos estar, né? Ou viver, não é mesmo? E todos os livros dele, a maioria dos livros dele, os temas são sempre voltados, né, a uma lição do próprio angolano, né, para tirar aquele, ou para continuar a ter aquele amor por Angola e querer sempre lutar, sempre resistir, né, por Angola. Bem-haja, Dr. Jonas Malheiro Savimbi.